Olá, pessoas! Eu sou a Gertrude e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre toda a teoria do AIDS, das eras que tem. Hoje é dia 21/7/2022, então até agora que a gente tem, né, que é a era Fever e a era Treasure. Então, basicamente, o vídeo de hoje é pra você que não sabe de nada, não viu nada, eu vou explicar tudo sobre as duas eras que a gente já teve. Pra explicar antes, como que vai acontecer, eu preciso explicar uma coisa. Tem uma parte no diário que teve em todas as eras Fever, que teve vários álbuns, várias versões, e aí teve a versão diário, que basicamente tem dentro um diário que conta uns pedaços das histórias. E o que eu fiz? Eu peguei esses pedaços, escrevi em um monte de folha e tentei dar a minha interpretação. Então, assim, além de ter coisas que é certo da história mesmo, ainda vai ter a minha interpretação de como que ocorre a história do AIDS. Então é isso, explicando assim mais ou menos como que a gente vai fazer. Eu peguei do diário, entendeu? Não estou inventando nada, a maioria das vezes eu estou interpretando, não inventando. Antes de começar, eu queria falar que eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar toda a história e depois eu explico meio que como que é cada MV, entende? Eu vou explicar o que tá no diário e aí depois vocês vão percebendo nos MVs quais que vai ser. Então assim, eu vou só usar os MV que são os comeback e o debut do AIDS em coreano. Tem o japonês, tem os vídeos do Universe e eu não vou usar esses, eu vou usar dos comebacks do AIDS. Assim, talvez tenha alguma relação ali naqueles outros MV, mas basicamente os que eu vou usar aqui vai ser todos o debut e os comeback em coreano. Ok? Vamos deixar isso aqui bem explicado. Então, como eu falei, vou usar todos os MVs. E antes também, eu vou explicar umas coisinhas que eles meio que falavam assim pra gente que é certo, pra vocês terem uma noção já de como é o que tinha antes, sabe? Antes desses diários, sabe? E aí eu vou explicar as histórias individuais. Eu vou explicar as histórias individuais de cada um deles e depois vou ir juntando. Assim, eu vou fazer na ordem cronológica, que acho que fica mais fácil, sabe? Apesar de que os MVs não estão na ordem cronológica, a gente sabe muito bem disso, que uma das coisas que eles falaram é que Say My Name e Hala Hala vem antes de Treasure e Parking, né? Que foi o debut deles. E aí, assim, tá tudo embolado, os MVs, mas eu vou falar a história na ordem cronológica que a gente tem até aqui. E no final, eu vou dar umas considerações finais sobre a nova era e o que eu acho que vai acontecer daqui em diante, né? Tentar fazer uma de oráculo, enfim. Mas eu queria dizer que esse vídeo foi muito difícil fazer porque eu tive que escrever. Eu escrevi um monte de folha e ainda pesquisei várias coisas. Então, assim, curte e comenta se vocês gostaram, gente. E manda presente nesse pouquinho. E, por último, antes de a gente começar mesmo, o último tópico é sobre os filmes e sobre as inspirações que o AIDS teve nessa história. Basicamente, tem muito filme, e assim, eu vou contar alguns deles porque vai fazer parte da explicação da história. E assim, se vocês não viram, é spoiler, então não sei como vocês fazem. Se vocês quiserem, vocês verem o filme primeiro e depois volta pro vídeo, enfim. Mas os filmes que eu lembro agora de cabeça é o Alice no País das Maravilhas, Interestelar, Inception, que tem Matrix também um pouquinho. E se eu lembrar, no metade do caminho, assim, os outros que tem por aí. Mas basicamente, tem muitos filmes e alguns livros também que eu já vi que foi uma inspiração que o grupo usou pra poder criar a história. Então, pra gente poder entender também, dar uma base pra tudo isso, entende? Então, basicamente, são esses filmes que eu quero dizer, e a gente agora vai começar mesmo na história. Então, antes de começar falando sobre as histórias individuais deles, eu vou falar aquilo que eu falei que eu ia falar, que foi coisas que eles foram falando pra gente poder ter uma noção da história. E a primeira coisa é que o Jong-ho, em um lugar, ele falou bem assim, que o Hala-Etes, que é os homens de fedora preto, eles usam máscara e chapéu pra se esconder, pra esconder a identidade. E eu acho que hoje em dia a gente já sabe mais ou menos por quê, né? Por conta de o governo não descobrir quem eles são, mas enfim. Basicamente era isso que ele falava. E outra coisa, o Hong Jun falou em uma entrevista no Music Taste que Say My Name e Hala Hala eram antes de Treasure. Então naquela época a gente já sabia que o começo mesmo dali, entre os dois, era Say My Name e Hala Hala.
E hoje a gente sabe, basicamente, uma explicação melhor de como que é essa cronologia, sabe, desses MVs. E eu vou explicar pra vocês no decorrer da história, vocês vão entender. Coisa que é importante a gente ressaltar é que no final de Say My Name, do MV, a gente escuta a música de Treasure. Então a gente já tem uma noção aí, igual que o Rondinho falou, que Treasure vem depois de Say My Name, né? Não antes. E uma outra informação é que o Son Ha, ele falou bem assim que o Halates é de outra dimensão. E eu vou explicar isso junto com o filme de Interstellar, quando eu for falar. Vocês vão entender quando eu for falar quem são os Halates, enfim. E a última coisa é que os meninos falaram bem assim que Fever também é antes de Treasure. Então, assim, basicamente não está na ordem cronológica. E eu achei incrível porque eles conseguiram fazer uma bagunça com os MV, mas que no final faz sentido, entende? Então, tipo assim, incrível, gente, muito incrível. E agora, começando a história, a gente sabe, né, porque tem o Fever filme, que é um vídeo que conta um pouquinho da história de identidade de cada um deles lá. E basicamente a história é dividida em 8 partes, o que significa que serão 8 eras. E aqui, uma opinião minha, eu fiz as contas entre Treasure e Fever, dando uma numerologia assim pra cada era, a quantidade de tempo. E quando a gente terminar a 8ª era, os meninos vão pro exército, gente. Mas enfim, a gente vai ter 8 eras, que vai mostrar todo esse universo que eles estão criando agora. Então, são 8 eras pra essa mesma história, entende? Que eles estão construindo aos poucos. E agora, começando a individualidade de cada um deles, a história. E eu vou fazer uma ordem, que é a ordem que sai os teasers de solo deles, que é o do Hongjoong até o Jongho. E eu vou contar, basicamente, a história individual de cada um. E depois eu vou juntar tudo junto, né? Quando eles se conhecem. Pra começar, o Hongjoong. Na primeira parte a gente sabe que no diário dele ele fala que ele sente saudade da família dele. E por algum motivo ele perdeu a família dele, né? Não é falado o motivo, mas que... E aí ele foi conhecendo os meninos e os meninos se tornaram a nova família dele. E outra coisa também que era muito mostrada é que o Hongjoong ele se sentia muito diferente das outras pessoas. E ele se perguntava se quando ele tivesse a fama, que as coisas seriam, tipo, igual às pessoas, que ele seria visto e tudo mais, tipo, ele sempre se sentiu meio isso, sabe, meio incômodo em relação a isso. E agora falando do Son Ha, pelo que eu entendi da história dele, basicamente ele era uma pessoa que seguia muitas regras, ele era, tipo, muito centrado, sabe, em respeitar as regras e tudo mais. E teve uma vez que ele viu uma menina dançando e ele podia escutar a música saindo do som do fone dela. E ela tava dançando, tipo, muito livremente, sabe? E naquele momento ele sentiu uma coisa que ele não conseguiu explicar. E ele fala que ele viu ela dançando e ele ficou hipnotizado por ela. E nesse meio tempo, ela deixou cair um bracelete que tava escrito assim, seja livre. E desde aquele dia, então, ele tentou não ficar preso, sabe, a algo que, tipo, regras, assim, entre as coisas assim, sabe? Ele foi se libertando disso. E agora falando do Yunho, o Yunho, ele tem um irmão mais velho, que também era ligado à música. E basicamente, ele compara muito o Hongjoong e esse irmão mais velho. Ele fala que os dois são muito parecidos em relação a algumas coisas. E basicamente em relação ao gosto da música. E quando ele fala do irmão dele, ele fala de hibernação. Eu acredito que o irmão dele esteja em coma, mas mostra que ele sofreu um acidente e que ele perdeu o irmão. Talvez seja um coma induzido, sabe? Que os médicos fazem. Mas talvez ele tenha morrido também, eu não sei, gente. Mas basicamente o irmão dele, ele tem um irmão e perdeu o irmão. E também, pra ele, agora os meninos são uma família. Tipo, quando eles foram se conhecendo, eles foram se tornando uma família, todos eles juntos, entende? E o do Yunho é isso. Agora, do Yosan, a gente tem uma história muito divertida, porque ele é muito importante na história. O Yosan, ele é de uma família rica. E basicamente os pais dele já fizeram toda a sua história, tudo que ele tem que fazer. O único momento que ele pode, tipo, ter uma liberdade é quando ele desmonta e monta as coisas, que é um hobby dele. Ele monta e desmonta as coisas, por causa do estresse e tudo mais. E ele tem uma rotina muito regrada, sabe? Só que quando ele vai desmontar e montar essas coisas, ele pode ser livre, sabe? Ele faz o que ele quiser. Em um lugar, ele tava num lugar abandonado, assim, e ele tava pegando e desmontando as coisas pra ele desmontar, sabe? Essas coisas que ficam jogadas e assim, tudo mais. E os meninos viram ele, e nesse momento eles chamaram eles pra perguntando se ele gostava de drone, se ele sabia montar um drone, sabe? Consertar um drone.
E como ele, nessa de montar e desmontar, ele sabia mexer nessas coisas, então ele foi e ajudou. E foi assim que ele conheceu os meninos. E o que é legal disso é que o Yosan, na vida real, ele gosta de drone também. Então, assim, eu achei muito divertido eles ter colocado isso na história. E o Sam, agora vamos falar do Sam. O Sam, ele tem pais que trocava de trabalho muito. Então, tipo, ele, em um ano ele já tinha ido em 3 escolas diferentes. Então, assim, pra ele era muito ruim, porque ele não conseguia ter uma ligação com as pessoas, sabe? Ter uma amizade profunda, ele, tipo, sempre tinha que se mudar e acabava perdendo, né? E dessa vez ele conseguiu fazer essas amizades que são os meninos muito forte. Só que o pai dele falou que ele ia se mudar de novo, então ele não sabia o que ele fazer. É só uma prévia. Agora, a história do Mingui. O Mingui, ele conheceu o Yon desde o fundamental, e agora ele está no ensino médio. E o Mingui, ele sempre foi uma pessoa meio depressiva, assim, meio deprimida mesmo. E a música sempre ajudou ele a escapar desse mundo. Ele até mostra no Fever filme que ele coloca a música nos fones de ouvido e aí ele vai pra outro lugar, sabe? Porque basicamente é o que ele faz, ele botava as músicas pra fugir. E como vocês sabem, o Ron, ele é uma pessoa que fala muito e grita muito. Então ele ficava ali sempre falando com o Mingui várias coisas. E até que o Mingui começou a ter um pouco mais de amizade com ele, a comer com ele, a passar tempo com ele. E ele acabou vendo que ele tava, tipo, com muito tempo com o On. Até que um dia, de tanto o On falar do esconderijo, ele ficou muito curioso e foi lá ver, né, o esconderijo deles. E aí ele conheceu as outras pessoas lá, né? E como ele já tinha essa ligação com a música, lá todo mundo, eles dançavam, encantavam e tudo mais. E aí, pra ele foi, tipo, muito bom. E aí ele teve uma ligação com os meninos, se tornando família dele também. Agora, o On, ele sempre gostou de dançar. E ele até fazia vídeos no YouTube, e isso é na história, gente, que tinha muitos views. Quando era na frente das pessoas, pra dançar, ele travava. Então, tipo assim, ele conseguia fazer os vídeos dele dançando, mas pra dançar na frente das pessoas, ele não conseguia. E aí, teve uma vez que eles tiveram uma conversa que é tão engraçado que eu vou botar pra vocês verem a conversa, pra vocês lerem, de tentar fazer ele não ficar nervoso quando ele fosse dançar. E aí, quando ele foi dançar uma vez, ele lembrou dessa conversa que ele conta no diário. E eu achei muito legal. Então eu vou colocar pra vocês verem. E ele fala que ele conheceu os meninos porque o Sonha, o Yuno e o Honju, eles estavam fazendo uma apresentação de rua. Então, basicamente, esses 4 foram os primeiros. E aí depois veio o Mingui, depois veio o San, depois veio o Junho e o Yosan, eu acredito. Agora, a história do Junho e o último deles. E primeiro, pra começar, ele era um jogador de basquete. Só que durante um dos jogos, e que ele tinha um objetivo muito grande, que era se tornar o mais novo campeão nacional de basquete. E eles estavam nos jogos para as semifinais desse campeonato, e ele machucou a perna. Quando ele foi falar com o médico falou bem assim que ele não poderia mais jogar. Que era pra ele esquecer, que mesmo que ele recuperasse, andasse de novo, não ia ter como ele jogar mais o basquete. Então, basicamente, o sonho dele foi destruído. E naquele momento, quando o sonho dele de ser jogador de basquete morreu, né, ele sentiu que algo tinha morrido dentro dele, ele perdeu essas esperanças. Só que aí ele conheceu os meninos e aí ele voltou de novo com a esperança, com um novo sonho da música, sabe? E basicamente isso tá no filme Fever. Se vocês forem procurar, vocês vão ver. O vídeo eu vou botar o link aqui embaixo. E conta mostrando, assim, basicamente a história deles, de cada um deles. Agora a gente vai falar sobre a briga que teve. Que babado, gente. Enfim, pra falar, os meninos se conheceram. E aí eles já tinham um esconderijo, onde que eles ensaiavam, onde que eles gravavam as músicas e dançavam lá, né? E isso é mostrado no vídeo também, que tá o link embaixo. Aí, o que aconteceu? Os pais do Yosan, quando descobriram que ele tava saindo, que ele tava saindo da rotina para dançar, eles ficaram meio, assim, chateados, porque eles tinham um planejamento da vida controlada do menino e não queriam. E o Yosan sendo rico, os pais deles foram e conseguiram fechar o esconderijo deles. E nesse meio tempo aí desse negócio de fechar, eles deram uma briga. Tanto que o Jongho bateu no Mingui, que tem no vídeo, ele dando soco. Porque eles começaram a ficar meio assim,
E o Mingi falou que não queria mais sonhar, não queria mais lutar por esse sonho. E, tipo assim, foi muito difícil para os meninos, porque basicamente cada um foi por um lado. Então foi culpa do pai do Yosan. E ele se sentia muito culpado porque ele achava que ele tinha destruído, né? Porque por conta dos pais dele, os meninos não podiam mais ir lá. Mas, durante um tempo depois, o Honjun continuou indo lá. Porque, igual eu falei com vocês, o Honjun não tinha família, ele não tinha ninguém. Então ele continuou indo lá. E aqui que começa a história de verdade. Que ele fala que enquanto ele dormia lá, no sonho dele, ele começou a ver o Halaïtes. E no começo ele não entendia, mas vai ficando mais fácil no desenrolar da história. Então ele via num sonho, entendeu? Para vocês prestarem atenção nisso. E quando o Halaïtes começa a aparecer, basicamente em vários sonhos diferentes, pelo menos é o que o Honjun fala, em muitos dos sonhos eles só ficavam se olhando. Até que ele andava, e aí, tipo, era vários sonhos assim separados, para ter como se fosse uma evolução, entendeu? Dele se conhecendo. E numa dessas ele começou a falar. Ele falou que as coisas não são do jeito que a gente vê, que existem muitas outras dimensões do que a gente podia imaginar. E nesse momento ele pega e mostra a Chromware, que é basicamente uma ampulheta, que pelo que sabemos até agora, de uma certa forma ela é conectada com as fases da Lua, e é ela que é a ferramenta que é usada para transitar entre as dimensões. Conectada com as fases da Lua. Enquanto ele falava isso, ele estava observando a Chromor, que ele nem percebeu que o Halaïtes tinha ido embora. E aí, depois ele acorda. E acorda de novo, o que é muito estranho, mas isso tá em Inception, um filme, e dá pra entender um pouquinho. E quando ele acorda, a Chromor tá lá no esconderijo, na mesa. E tipo, ele sem entender nada, ele fica meio abismado assim. E aí ele vira a ampulheta, porque é uma ampulheta, né? E quando ele vira, os meninos começam a aparecer. E, tipo, todos eles com cara de espanto. E isso tá no Fever filme, basicamente tudo isso. Que é o começo da Era Fever, né? E basicamente é assim que eles se conhecem, né? Cada um tem sua história individual. E aí eles vão se conhecendo aos poucos e se juntando no esconderijo. E aí acha o Halaïtes. E aí eles vão pra outra dimensão. Porque no momento em que ele virou a Cromo, eles foram pra outra dimensão. Então aqui eles estão agora em outra dimensão. Enfim, então igual eu falei, agora eles estão em uma nova dimensão. E eles estão numa cidade chamada Streetland. E eu vou ler um pedaço do diário pra vocês verem mais ou menos o que seria essa cidade. E vocês vão perceber que essa cidade se assemelha muito ao teaser do Nova Era deles. Então basicamente tá tudo ligado, né? E essa cidade, eu vou ler agora pra vocês. Edição, coloca aí, edição. A quarta revolução industrial estimulou avanços na ciência e tecnologia. Também aumentou a expectativa da vida humana para 200 anos. Conforme a expectativa da vida humana cresceu, o mesmo ocorreu com a educação compulsória. 40 anos de educação eram exigidos para aprender conhecimentos básicos, princípios simples para viver neste mundo. O governo desejava construir sua própria sociedade utópica, utilizando um sistema de IA, inteligência artificial, tornando então possível remover e controlar qualquer variável imprevisível. O IA teve sucesso em prever todos os cenários possíveis, permitindo ao governo tomar controle completo. Entretanto, claro que havia um problema que não conseguiam resolver: emoções humanas. Aplicando tecnologia de alta aprendizagem, o IA, que identificou a nova variável como defeito, cultivou uma nova plataforma de mercado para estimar energia individual, que era considerado algo imprevisível, e cambiá-la. Quando o governo proibiu todos os tipos de arte e exerceu controle sobre a nova plataforma de câmbio, sensibilidade, emoção e livre-arbítrio gradativamente desapareceram, e a humanidade se reduziu em componentes para manter o mundo. Crédito da imagem para Eighties One no Twitter. Muito obrigada pela tradução dessa parte do diário. Quando os meninos eles chegam nessa nova cidade e eles estão com o cromo no esconderijo, igual eu falei com vocês que terminou aquela parte, homens de branco começam a entrar no esconderijo deles. E aí eles ficam assim, meu Deus do céu. E eles estavam olhando pra Cromo, esses homens de branco, né? Aí, os meninos lá, todos afobados assim, né? O Honjun teve uma ideia de pegar um pedaço de um vidro, que parecia muito com a Cromo. E eu quero entender até hoje como que um pedaço de vidro vai parecer com uma ampulheta. Mas pareceu com uma ampulheta. E aí ele jogou pros caras lá, pros homens de branco. E os homens de branco foram atrás e aí eles fugiram. Ou não, né?
Tô brincando, mas é sujeira, assim. E os meninos falam que quando eles saem do esconderijo, tipo, em volta na redondeza parece ser tão semelhante, mas, tipo, tão estranho ser semelhante, que se não fosse pelos homens de branco, eles nem saberiam que eles estariam em outra dimensão. E nessa hora de fugir, assim, eles vão e eles sobem um penhasco, é onde que eles conseguem descansar lá por um tempo. Porém, como era de esperar, os homens de branco estavam atrás da Cromo, então eles acharam eles lá nesse penhasco. E nessa hora, assim, eles conseguiram pegar a Cromo. Eles estavam atrás da Cromo, então eles pegaram eles. E nesse momento aí, eles conseguiram pegar a Cromo e ainda machucaram o tornozelo do On. Eu não sei se isso é relevante para a história, mas ele ficou com o pé machucado. E nesse momento, aparece os irmãos Grimms, que eu acredito que vai aparecer nessa nova era. Então, é um menino e uma menina. E eles estão, tipo, dentro de uma caverna, né? Que é um lugar onde que eles estavam. E nessa questão que eu acho engraçada é que esses homens de branco, eles pegaram a voz dessa menina. Porque, pelo que parece, a menina cantava ou falava, enfim. E aí os homens de branco pegaram a voz dela, então ela não conseguia falar. E não é muito falado sobre eles, né, no diário, pelo menos eu não achei muita informação. Mas o que a gente sabe é que eles são irmãos Grimms. E que eu acho que vai aparecer nessa nova era, eu acredito. Então aqui nessa parte a gente já tem uma noção de que os homens de branco, eles são robôs do governo, né? Implantados porque foram eles que foram os guardiões de androides que eu falei lá naquela parte do Streetland, que o governo criou, né? Então eles são robôs, a gente achando que era o Mingui, o On, o Yuno, enfim, né? Trolladas. Agora totalmente perdidos nessa nova realidade, os meninos precisam da Cromo pra voltar pra casa, né? E que eles sabem estavam com os guardiões. Então agora eles tinham que arrumar um jeito de saber onde que ficam esses guardiões. E aí aparece o irmão Grimm fala, né? Que a pessoa que sabe da localização dos guardiões é o olho esquerdo. Só que a gente tem um problema. Ele é o gerente do lixo da cidade. E o lixo, até explicando agora pra vocês, a fumaça laranja, né? Ela é tóxica, né? E tudo que é queimado no lixo vira essa fumaça laranja. Então, como ele é o gerente do lixo, ele fica constantemente dentro dessa fumaça. Então, basicamente, ele sempre fica bêbado, ele sempre fica alucinado. Então, pra conversar com ele é um pouquinho difícil. E ele tem a sua própria história também. Porque, de alguma forma, ele chegou até ali, né? No lixo da cidade, sendo gerente do lixo. E eu vou falar sobre a história dele depois. Mas, complementando aqui, eles vão tentar achar esse olho esquerdo pra poder achar os guardiões. Então, quando eles chegam no lixo, né, no lixão, eles se dividem em grupos. E ali, um pouco dos meninos vão procurar a voz da menina, né, que os guardiões pegaram. E o outro vai tentar falar com ele pra tentar tirar ele um pouco da fumaça, sabe? Porque a fumaça causa alucinações. E como ele tava ali muito tempo, tipo, ele tinha que sair dali um pouco dessa fumaça pra tentar voltar. O que a gente sabe do olho esquerdo é que ele tinha uma filha. E teve um dia que ele mandou ela fazer alguma coisa. E aí ela foi atropelada e morreu. E basicamente depois disso ele ficou meio deprimido, assim, e tudo mais. E ele viu, lógico, né? Só que aí os guardiões estavam vendo ele e pegaram ele para ser o gerente do lixo. E quando ele começou a ficar perto da fumaça, ele ficou, tipo, tão intoxicado com a fumaça que ele começou a ter alucinações da filha dele. E ele acreditava ainda que ela estava viva. Então, tipo assim, foi muito doloroso para ele quando ele saiu da fumaça, porque ele teve que perceber a realidade que era que ele não tinha mais a filha dele. Então, nessa parte aqui a gente... os irmãos Grimms acharam a voz da menina e conseguiram tirar o olho esquerdo da fumaça pra ele falando que era o bunker dos guardiões. E aqui eu tô falando guardiões, mas a gente já sabe que os guardiões são os homens de branco, então eu vou continuar falando guardiões. Nesse momento aqui, quando eles estavam no lixão, e que eles se dividiram em grupo, teve um grupo que foi procurar a voz da menina, e o Jun-ho tava no meio deles. E teve um momento em que ele entrou na fumaça pra procurar a voz da menina, e ainda assim ele tava com a máscara, mas ele foi intoxicado pela fumaça amarela, e ele começou a ter uma visão, que foi um déjà vu dele jogando o jogo, dele se machucando. Então ali naquele momento ali, quando tava com a fumaça, ele teve um déjà vu. Eu tô falando déjà vu aqui porque tem um MV déjà vu.
Enfim, e aí ele teve um déjà vu dessa partida que ele acabou machucando, sabe? O Will-san que salvou ele, que ele quase morreu do penhasco ali. E eu achei importante porque remete ao MV déjà vu. E bom, pelo que aconteceu de explicação do olho esquerdo, o bunker dos guardiões ficava numa ilha paradisíaca. Então, para ele chegar lá, eles tinham que ir de navio. Isso mesmo. Illusion MV. Eu vou explicar melhor o MV no final, mas enfim. E aí eles vão todos os membros, o olho esquerdo e os irmãos Grimms. Porque isso é importante pra vocês saberem. E quando eles chegam lá, eles descobrem que o local mesmo que os guardiões ficam é no museu. E se você lembrou de Say My Name, parabéns. Sim, é lá. E o que é irônico, porque ali naquele momento a gente sabe que a arte foi banida e o lugar onde que era pra visita de arte agora é o lugar onde que fica os guardiões. Mas enfim. E eles vão lá procurar a Cromo, né? E basicamente quando eles chegam lá, eles veem os Halates presos em vidros, assim, sabe? Igual em Say My Name mesmo, sabe? E quando o Halates tira a máscara, o Hong-Joon vê que é ele mesmo, o que pra ele é bem chocante. Eles falam que eles não podem explicar porque não há muito tempo, mas que é pra ele colocar a mão no vidro. E aí quando ele coloca a mão no vidro, assim, junto com o outro, eles se vestem e isso é mágica pra mim, mas eu não sei como que isso aconteceu. Mas basicamente a roupa é transferida e aí eles são vestidos de Halates. Eu acho que tem um pedacinho disso que ocorre em Déjà Vu, porque se vocês verem em Déjà Vu lá no finalzinho do MV, tem a parte do Hong-Joon levantando o cabelo, o chapéu, e ele tá preso num vidro, então eu acho que é essa parte que eles estão falando. E nessa hora aqui, o Yoo-san some. Eles estão ali todo mundo e o Yoo-san some. Depois eles voltam pro salão principal, onde que é Say My Name, que todos eles se encontram. E o Yoo-san tá com a Cromo, ele conseguiu achar a Cromo. E aí ele joga a Cromo pro Hong-Joon. E nesse momento, os guardiões pegam o Yoo-san pelo pescoço. Então assim, era a Cromo ou Yoo-san. E eles ficavam meio nesse dilema ali, né, sofrendo por conta disso. Porque a Cromo eles voltavam pra casa. E o Yoo-san era a família, né? E quando isso acontece, e os guardiões falam que quer Cromo, o Hong-Joon fala que ele só vai entregar Cromo quando deixar o Yoo-san no meio deles, né? Aquela questão da negociação, né? E aí, o Yoo-san anda, ele solta o Yoo-san e o Yoo-san fica entre os guardiões e os meninos. E quando o Hong-Joon vai jogar Cromo pro guardião, o Yoo-san consegue pegar na metade do caminho e ele vira a Cromo. Só que nesse momento, além dele virar a Cromo, ele quebra. Então, os meninos voltam pra casa sem o Yoo-san, mas os guardiões seguram o Yoo-san lá naquela dimensão. Então, os meninos ficam na outra dimensão sem o Yoo-san, eles conseguem voltar. Mas assim, não é a mesma coisa, né? Porque tá sem o Yoo-san. E igual eles estavam juntos lá por causa da Cromo, eles se juntaram lá, mas eles ainda tinham brigado antes. Então eles estavam brigados, eles estavam chateados antes. E quando eles voltam pro esconderijo pra eles tentar conversar sobre isso, né, o Hong-Joon ainda tá com um pouco de areia e pedaços de vidro na mão dele. Então, tipo, os meninos sabem que a Cromo quebrou, né? E ali, naquele momento, acontece uma coisa muito ótima, que é um drone bate, assim, na porta do esconderijo. E aí todos eles acham que o Yoo-san tá vivo, então eles têm que achar um jeito de conseguir ir pra dimensão lá, salvar o Yoo-san, né? Meu Deus, esse vídeo vai ficar 30 anos. Tenho certeza disso. E eu estou resumindo, hein? Quando eles voltam pra casa, o que é legal é que parece que eles voltaram no tempo, porque foi um pouquinho antes do acidente do irmão do Yuno, que então ainda tava vivo. Então, tipo assim, basicamente eles voltaram pra casa e um pouquinho antes do tempo que eles estavam. E um dia, eles estavam vendo uma notícia e passa a notícia de uma tentativa de roubo num museu. 3 pessoas tentaram roubar uma relíquia maia que estava exposta lá nesse Museu Nacional de Civilização Maia. E o artefato que era em questão era... Eu vou ler o nome porque pra mim é muito difícil. Enfim, eu não escrevi o nome aqui dela, mas
tem um nome lá, o tempo, o destino, a origem, alguma coisa assim. E é um artefato maia. E eu fui pesquisar sobre essa questão dos maias e eu achei uma coisa muito interessante que os maias eles têm um calendário que segue o calendário lunar de 28 dias. Então, a gente lembra que a ampulheta, né, a cromo, ela também tinha essa questão conectada com a lua. Então, talvez, olha... Essa tentativa de roubo, eles falam que eles tentam roubar essa relíquia porque ela é muito importante para salvar a humanidade. E eles explicam que é um artefato que imita o movimento da lua. Mas que a teoria que eles têm é que, na verdade, esse artefato era usado para alguns rituais da civilização maia. Então, não batia com o que eles estavam falando, né? Enquanto eles estavam vendo isso e eles estavam conversando, né? Eles foram se encontrar. O Ronjun pensou assim, que aquela cromo que eles estavam antes tinha vindo do sonho, né? Vocês lembram no começo? Então, basicamente, era daquela outra dimensão. E se tinha lá, tinha cá também. Então, podia ser o artefato maia, que seria a cromo que eles estavam procurando. Eles começam a pensar se eles roubam ou não. E, tipo assim, eles entram em senso comum que, como é pra ajudar o Wilson, eles vão, roubam, trazem o Wilson de volta e colocam a ampulheta no lugar, né? Pra não causar nenhum conflito. Só que, igual eu falei com vocês, o irmão do Yuno, ele tava vivo. Então o Yuno falou bem assim que não ia ajudar, que ele ia ficar com o irmão dele. Porque basicamente ele tinha perdido o irmão, né? E agora que ele tinha a oportunidade, ele não ia perder essa outra oportunidade, né? Então todos os meninos foram, menos o Yuno. Que eu vou falar sobre uma pessoa que talvez eu acho que tenha um pouco de importância, que é o Henry Joe. O Henry Joe, ele é o líder da religião Sain Salvar, que foi aqueles 3 primeiros, né, que são tipo os líderes, os mandantes dessa religião, que tentaram roubar esse artefato maia. E aqui, deixando claro assim, ele tem os seguidores deles, né? E nesse mesmo dia que os meninos foram tentar roubar a cromo, esse cara foi lá de novo tentar roubar. Só que dessa vez ele foi com um monte de gente. Muita gente, né? E quando tava todo mundo lá, né, que chamou a polícia e tudo mais, começou a passar no noticiário, e o Yuno viu. Nisso que o Yuno viu, ele quis correr pra ajudar os amigos, né, porque apesar de ainda assim eles eram uma família. E aí, o Henry Joe, ele pegou o Won. E aí, então, ele usou todos eles como reféns. Só que tinha muita gente, sabe? Tinha muita gente. E quando a polícia chegou, assim, pra, tipo, falar que ia disparar e tudo mais, tipo, começou uma muvuca muito grande. E o Henry Joe, ele tava com essa cromo na mão, só que como o Yuno tava perto dele como refém, ele pegou. E aí o Yuno, né, veio e apareceu 6 motocicletas, assim, sabe? Dirigindo e... basicamente era o Yuno, seus outros amigos de motocicleta e tudo mais. E ele foi e salvou os meninos. O Yuon pegou a cromo do Henry Joe e subiu em cima da garupa do Yuno e eles fugiram, assim. Mas aí, nessa metade desse caminho, o Henry Joe, ele também tinha fugido da polícia, né? E foi atrás do Yuon, que tava com a cromo, né? Porque ele queria a cromo de qualquer jeito. E quando ele foi, eles estavam correndo tão rápido que o Henry Joe, ele subiu na calçada e feriu alguns civis que estavam na calçada. E um deles era o irmão do Yuno, que tinha sofrido aquele acidente antes. E agora ele tinha sofrido de novo. E basicamente foi na mesma hora. E aqui eu vou falar sobre uma história de um filme, que é um dos MV deles, que a história é bem interessante, assim, de uma certa forma, que eram 2 pessoas que eram namorados, e eles sofreram muito. E aí a mulher foi e decidiu que ela ia apagar a memória, e ela foi numa clínica e ela apagou a memória do relacionamento deles. E quando ele descobriu isso, ele ficou com tanta raiva que ele também foi lá e apagou a memória. E aí agora os dois, com a memória apagada, sem lembrar do passado deles, que eles tiveram uma história que tinha ficado triste, eles foram e se conheceram, sem querer. E aí eles tiveram de novo a mesma história. Então, tipo assim, a moral do filme é que às vezes não adianta a gente esquecer, né? Porque a gente... Enfim, não é a questão. Mas o que eu queria dizer é que, tipo, o Yuno, ele achou que não ia acontecer de novo, mas aconteceu. Porque às vezes algumas coisas estão predestinadas a acontecer. Não adianta você ignorar, sabe? Porque vai ter que acontecer. E ali naquele momento, o Honjun,
gritou pro On virar logo a ampulheta, porque o Hamilton tava vindo, correndo. E aí eles viraram e foram pra outra dimensão. E agora voltando pro Yosan, que era da outra dimensão, que está na outra dimensão, ele estava preso dentro do vidro, que é em Say My Name, que eu já falei isso com vocês. Ele tava preso lá dentro desse vidro, assim. E tava preso outros cidadãos também que tiveram essa revolta contra o governo, né? E os irmãos Grimms. Porque no momento em que eles estavam lá na ilha, os 3 que estavam no barco viram essa luz e correram pra tentar ver, né, o que era. E aí os irmãos Grimms foram pegos, então eles estavam presos. E eles, o Yosan fala, tiraram a energia biológica deles. Eu não sei se isso é importante para a história. Nesse meio tempo, o olho esquerdo perdeu o braço direito dele, então nessa fuga, mas ele conseguiu fugir da ilha. E aqui uma suposição minha, que em Say My Name, no final o Yosan, ele tá preso lá dentro daquele vidro e no final ele some, então os meninos não conseguiram salvar eles, né, pelo menos eu acredito. Porque no final do diário tem uma parte em que acontece uns gritos assim, e aí o Yosan começa a bater no vidro pra tentar tirar ele de lá. E aí o Son-Ha aparece pra ele vestido de chapéu Fedora. Então assim, eu acho que alguém salvou alguém, hein? E agora, pra finalizar, eu vou falar sobre a ordem cronológica dos MVs e vou tentar explicar, assim, mais ou menos detalhadamente, o contexto desse MV junto na história. E eu escrevi aqui pra eu não me perder e eu vou olhar pra eu não esquecer nenhum MV. Então, o primeiro é o Theoril. E o Theoril, a gente vê algumas cenas no finais que não fazem tanto sentido pra ser o começo, de uns 3 meninos batendo e aparecendo um livro e tudo mais. Mas é muita questão colegial deles. E é basicamente onde que eles estavam. Era o ensino médio. Então eu acho que tem muito a ver, sim, o terror ser o primeiro, pelo menos em algumas partes. Porque vai ter MVs que vai ser, tipo, em tempos diferentes. Igual o Say My Name. Tem a parte em que eles se encontram no salão e depois tem a parte no final, que o Yosan some. Então, meio que o MV ele não vai passar só exatamente num tempo. Então eu acho que Terror seria esse começo por conta dessa questão da escola deles, entende? Deles sendo um estudante. E depois, claro, tem Inception. E em Inception eles falam... e tem também que eles falam sobre essa... Como é que eu posso dizer? Essa rebeldia adolescente deles, né? Porque eles falam assim, tipo, tem que escolher o que você vai fazer da sua vida. E, tipo, eles fazem o que eles quiserem e tudo mais. E igual eu falei, tem que no final também tem um barco. Então, assim, não vai ser um MV inteiro num lugar só, num tempo só, sabe? Vai ser meio que dividido, assim, vai ter umas coisas bem assim. Enfim. Aí depois eu acho que é I'm the One, que é Fireworks, né? E eu acho que é esse porque ali a gente já tá na cidade. Então depois que os meninos, eles vêm de Inception, né? Que é esse negócio do sonho e tudo mais, deles dormir, já vão pra essa outra cidade, que é a Streetland. E vocês veem que esse MV é muito laranja, tipo, tem muita fumaça, que é a fumaça tóxica, que é quando eles vão pro lixão. Por isso que eu acho que é essa. E tem até a parte, assim, que tem... parece que é o esconderijo lá, né? A caverna que eles falam também, dos irmãos Grimm e tudo mais. E depois a gente tem Deja Vu. E aqui no Deja Vu é o que eu falei com vocês, que é quando eles vão lá no lixão. E eles veem o Left o olho e tudo mais. E o John Woo, ele tem esse Deja Vu. Então eu acho que é aqui. E depois a gente tem... Wave e Illusion. Eu acho que o Wave e Illusion é junto em relação à questão deles navegar até essa ilha paradisíaca que eu falei, pra achar o cromo. E Illusion a gente tem exatamente o barco. E eu acho que o Wave é tipo... seria... eu não sei bem explicar, mas eu acho que, tipo, meio que eles intoxicados com a fumaça, dando um exemplo assim, e eles meio que, tipo, igual o olho esquerdo, quando ele ficava alucinado, sabe? Porque tem a fumaça e a fumaça vai levar você um pouquinho nessa questão de estágio, assim, não sei explicar bem. E aí o Wave, eles estão, tipo, só curtindo tudo. Não que tenha acontecido isso, mas eu acredito que talvez seja isso. Igual Eternal Sunshine, que é parece que é uma cidade muito perfeita, assim, a gente olha... E tá, tipo, tudo muito legal, muito bonito, assim. E eu acredito que seja meio que essa visão deles de Streetland, porque o Son-Ha e os meninos falam que lá em Wonderland é uma cidade que seria perfeita, mas que pros meninos não. Pra quem mora lá Então é essa visão do Wave de Eternal Sunshine, que seria
essa perfeição dessa cidade que não é real, que não existe. Enfim, e aí eles vão pra Illusion nesse barco, viajando pra ilha. E eu acredito que nesse finalzinho, assim, de Illusion, que tem aqueles relógios grandes, que eles chegam numa ilha, seria mesmo essa ilha, que é a ilha do museu, onde que ficam os guardiões. E depois a gente tem Say My Name, que acontece aquela questão deles entrarem no museu, né, da Chrome e tudo mais. E Hala Hala, que é a parte em que eles veem os meninos Halaites e basicamente Halaites, eu acho que seria uma apresentação do Halaites. Hala Hala seria a apresentação do Halaites. E Say My Name é aquela questão deles se encontrando ali no museu, né? E depois tem Turbulence, que é a MV que mostra quando eles voltam pra casa sem o Yosan, que fica igual tudo uma turbulência mesmo. Muito sofrido ali, mostra eles bem tristes, porque realmente voltar pra casa foi bom, mas sem o Yosan não foi bom. E aí, eu acho que aqui a gente começa numa coisa muito legal, que talvez seja o começo dessa nova era. Porque ainda faltam alguns MVs aqui, né, dos que eu falei. E quando os meninos eles pegam a Chromo lá né, roubam a Chromo com o Harry e Joe, eles voltam pra essa nova dimensão. Só que agora aqui, o Honjun ele tinha falado com o Honjun também, da missão de que ele tinha que continuar fazendo o que o Halait estava fazendo, porque eles estavam presos lá, né? E que os meninos tinham que continuar fazendo, abrir os olhos das pessoas. Então, quando eles vão para essa nova dimensão agora de novo, para procurar o Yosan, eu acho que eles também vão com essa nova missão, sabe? De poder continuar a dissipar essa mensagem que era dita antes pelo Halaites antigo, né? Que é essa nova era, né? Porque é o que eles estão falando, tipo, acorda, wake up e tudo mais, né? Então eles se tornam piratas. Que é o Pyre King, enfim, né? Lá no começo. E eu acho que essa parte dessa terra, desse deserto, seria essa ilha, né? Deles indo procurar os meninos e tudo mais. O Wilson, não os meninos. E depois a gente tem Wonderland. Que Wonderland seria essa luta deles na cidade de Streetland, porque igual os meninos falaram, Wonderland é a cidade, todo mundo acha ali que é perfeito, mas os meninos não. Então, em Wonderland a gente vê que tem, tipo, uma luta, assim, né, sabe? Tipo, eles lutando e tudo mais. E seria essa luta agora, dessa era. Então, tipo assim, tá tudo interligado, não é separado, sabe? Wonderland meio que seria agora, assim, deles lutando. Vai mostrar, né, a forma deles lá. Mas o Wonderland seria meio que essa observação dessa luta que vai ocorrer na cidade, né? Deles lutando contra o governo. E por fim, Answer. E aí aqui a gente entra numa questão muito difícil, porque eu tentei encaixar esse Answer em algum lugar. E eu acredito que seja quando eles voltam pro museu. Só que, tipo assim, Answer e Say My Name parece muito parecido. Só que Answer é um pouquinho mais chique, ao meu ver, sabe? O local, né? Que seria esse museu. Mas eu acredito que seria eles voltando pra procurar o Yosan. Eu acredito que seja isso. Mas a questão deles ali na mesa com o Halaites, eu não consegui achar ainda. Talvez ainda não tenha mostrado ainda como que é essa questão. Porém, eu acredito que vai aparecer sim. E pra finalizar esse vídeo que deve estar enorme, eu vou falar um pouquinho sobre Halaites. E pra quem viu Interestelar, é muito importante, porque eu acho que vai fazer mais sentido se você viu Interestelar. Quando a gente tem lá o Interestelar, o pai e a filha, eles ficam recebendo uns códigos, né, de uma localização. E a menina sempre, no livro ali, isso é o filme, gente, que eu tô falando. Ela tinha umas mensagens, até uma decodificação no final, que vem dos livros ali, né, do números binários. E ela decodifica. E aí depois a gente descobre que quem era a pessoa que ficava falando esses códigos com ela era o pai dela. Só que o pai dela tava com ela, então, tipo assim, é meio uma questão de espaço-tempo, que é meio complicado assim explicar, mas que eu pesquisei e faz sentido, porque é uma questão de física e tudo mais. E aí, o pai dela que dava as mensagens pra ela, do futuro, o pai dela do futuro, mas que dava mensagem pra ela no passado, porque isso não existe, né? Passado, presente, futuro, tipo, não existe, enfim, é meio complicado de explicar. E o pai dela tava ali, mas o pai dela também era a pessoa que era o fantasma que ela falava, né? Que mandava as mensagens pra ela. E eu acredito que o Halait seja isso. Seja os meninos também. E
você vê no ensino estelar que tem essa ligação, porque às vezes o pai ia lá e olhava. Então, tipo assim, o pai tá ali e o pai tá lá do outro lado. Como que pode isso? E é possível porque tem a questão das dimensões de mudar e tudo mais. E aí, eu acredito que o Halley seja o Eighties, só que do futuro. Porque, tipo assim, o Eighties, ele é como se fosse um ciclo. Eu também não sei se você já viu o Dark, que também Dark também é muito bom nessa questão de ciclo e tudo mais, de volta no passado e tudo mais. E o Halley-Eighties, ele existe porque o Eighties existe. Assim, os meninos, eles vão pra essa outra dimensão e aí eles se tornam o Halley-Eighties, igual eles não vão se tornar agora. E aí chega um momento, determinado momento da história, que eles vão ter que pensar assim, e a gente tem que falar com aqueles outros meninos pra gente poder vir e poder ter tudo isso acontecer, pra ser esse ciclo. E aí eles vão, pegam a Cromo, que estão com eles, e aí vai e dá lá pra o menino que tá no ensino médio, que serão eles no futuro, né? Então, assim, eu acredito que seja esse ciclo. Quem entendeu, por favor, fala, porque eu acho que não deu pra entender essa parte, mas enfim. E, gente, eu acho que eu cheguei no final, né? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco no comentário fixado, mas basicamente é isso. Eu estou muito ansiosa por essa nova era, porque eu consigo ver agora os passos ao pouquinho que eles estão dando, né? De todas as explicações que eles deram, que tá fazendo sentido. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa um like e um comentário pra saber se você viu até o final. Comenta coração. Enfim, até a próxima e eu muito obrigada.